Olá, estamos começando mais um programa Universidade Aberta aqui pela TV Uniara, sempre com um assunto acadêmico muito especial para você que está nos assistindo. E hoje nós vamos falar com Paulo Roberto Simões, ele que preside a ASPARC, a Associação Parkinson Araraquara, agradecendo desde já a sua participação para um assunto tão importante a respeito do Parkinson e uma associação que vem de frente aqui no município com esta causa. Queria que você falasse primeiramente sobre a associação, de uma maneira geral, e como que tem sido a participação do município em relação à própria instituição. Então, inicialmente, Lucas, eu quero agradecer a direção da Uniara pela cessão desse espaço, que é muito importante para a gente poder divulgar a associação, né? A associação foi fundada em dezembro de 2014. A gente vem lutando desde então para conseguir arrebanhar mais sócios, né? Os portadores de doença de Parkinson, para a gente ter uma associação fortalecida, né? Que a gente possa atender e conquistar um pouco mais de qualidade de vida para o doente de Parkinson, né? Porque a doença de Parkinson ela vem acompanhada da depressão. E a gente está verificando que é mais importante tentar combater a depressão inicialmente do que a própria doença de Parkinson, né? Porque a doença não tem cura, a depressão tem, né? E a pessoa, o doente de Parkinson sem depressão, a pessoa vive com mais qualidade de vida. Então, apesar que a gente sabe dos limites que a gente tem, né? E dependendo do grau da evolução da doença, cada um tem uma sua limitação, né? Mas é importante as pessoas comparecerem na sede da Uniara, na sede da UDEFA, onde nós somos uma sala que foi gentilmente cedida pela UDEFA, União dos Deficientes Físicos, fica na Avenida Professor Dorival Alves, no 97, Vila Xavier. Vou aproveitar para deixar o telefone já? Pode deixar o telefone, com vontade. O telefone é meu por enquanto, nós não temos o telefone da associação ainda. É o meu celular, é 99757-5008. Agora, Paulo, para falar da doença do Parkinson, acredito que são muitas as características, mas eu pergunto para você sobre a questão da informação. Muitas famílias, às vezes, não conseguem diagnosticar de início, enfim. Como que você vê essa situação da doença hoje na sociedade? O problema do Parkinson aqui é uma doença um pouco cara, né? Que depende de fisioterapia, psicólogo, fonoaudiólogo, entendeu? E tudo isso vai encarecendo. Nós temos os medicamentos cedidos pela União, são gratuitos. Depende da pessoa procurar, quem não estiver retirando os medicamentos de forma gratuita, procurar a gente da associação que a gente fornece todos os dados para que possa retirar. Nós tivemos um caso de uma senhora que chegava a gastar R$ 1.700 por mês, só com medicamentos. E aí nós orientamos e ela hoje não gasta um tostão mais. E nós estamos na sede da UDEFA, de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia. Nós gostaríamos que os portadores de Parkinson, os familiares, comparecessem e ficassem sócios. Porque nós estamos, por exemplo, fechando uma parceria com a Uniara. E estamos pretendendo fechar com a prefeitura também. E essa parceria, tudo que a gente conseguir, a pessoa vai ter que apresentar a sua carteira social para dizer que é sócio, né? Então a gente está pedindo para as pessoas que compareçam e fiquem sócios, para a gente poder ter mais condição de negociação, né? A mensalidade é R$10, né? Só para tentar manter o custo, né? A gente precisa arrumar um telefone, alguma coisinha assim. Mas quer dizer, acho que todo mundo tem condição de pagar R$10, né? Com certeza. Agora, para falar da doença, entrando mais nesse assunto, Paulo, a gente sabe que há um tempo, quando se falava, e até outras doenças, o nome em si causava um impacto, né? O Parkinson, talvez até pela falta de informação. Hoje, como você mesmo disse, tem uma série de tratamentos para melhoria, para qualidade de vida. Hoje em dia a pessoa ainda se assusta quando ela é diagnosticada com essa doença. Qual que, por experiência mesmo, qual que é o procedimento, como que você indica, até para orientar alguma família que tem algum caso? A pessoa verifica que, inicialmente, no meu caso e na maioria dos casos, a pessoa perde o olfato. Aí vem com as dores nos braços, nos membros inferiores e superiores, né, nos braços e nas pernas. A pessoa começa a ficar com a letra diminuída, né? A escrita fica bem menor, e fica com dificuldade para escrever. E a pessoa tem que procurar um médico neurologista, né? Ele que vai dar o diagnóstico. Não existe exame comprobatório da doença. E como as causas são diferentes, ninguém sabe qual a causa, ou se tem mais de uma causa que provoca a doença,
a pessoa tem que realmente comparecer ao médico e o médico que vai estabelecer, através de exame clínico, né, que a pessoa é portadora de doença de Parkinson. Agora, na fase inicial, a pessoa toma uma série de medicamentos e até acertar, eu cheguei a ficar 2 anos com muita dificuldade. Eu toco um instrumento e não consegui tocar o instrumento por 2 anos. Depois disso, hoje eu estou tocando instrumento normalmente, aprendi a tocar violão. Isso faz 4, 5 anos que eu toco violão, estou há 12 anos com Parkinson. Então, é uma doença chata, é uma doença que limita a gente, mas nada que a gente não possa sobreviver. Pois é, essa questão da adaptação, você disse que está há 12 anos com a doença. Quero a sua sinceridade, essa doença na sociedade, ela é aceita? Você sente algum tipo de dificuldade? Como que é a convivência? Ô Lucas, eu sinceramente não sei, eu não me preocupo com isso. Às vezes eu estou com um sintoma sério, que a perna fica difícil de locomoção, né? Eu ando puxando a perna e com dificuldade, às vezes a perna não se move, eu tenho que tomar alguma atitude para fazer ela dar o primeiro passo, mas eu não me preocupo com isso não, eu não tenho essa preocupação. Eu não sei se alguém tem algum tipo de rejeição, porque eu não me preocupo com isso. Não a gente sabe nada. que por questão de trabalho, enfim, vive, né? A pessoa hoje em dia, como você mesmo disse, procurando o tratamento ideal, o que importa é a qualidade de vida, né? Depende de cada um, porque cada doente de Parkinson, portador de doença de Parkinson tem um sintoma, né? Por exemplo, o meu é de enrijecimento. Quando eu estou em crise, fica difícil, eu não consigo escrever, não consigo me movimentar, não consigo, quer dizer, movimentar com facilidade, né? Não consigo falar com facilidade, entendeu? O gaguejo, minha voz fica diferente, entendeu? Então, para mim, por exemplo, que era advogado, ficou difícil, né? E como, vamos dizer assim, é uma doença de fundo emocional, que a gente acha que é de fundo emocional, e a gente sente, vamos dizer, na hora que a gente tem algum problema na profissão, você não consegue resolver. Então, eu fui obrigado a me aposentar, entendeu? Mas depende da profissão, a pessoa acho que é capaz de sobreviver, de conseguir viver profissionalmente, mas eu já estou há 12 anos com Parkinson, faz 5 anos que eu estou aposentado. Então é difícil, vamos dizer, para cada um tem a sua dificuldade, né? Sua limitação. Tá, ok, eu queria que você falasse, a gente vai continuar a nossa entrevista no próximo bloco também, falando sobre essa parceria da Aspaic aqui com a Uniara, mas eu queria que você falasse sobre os próximos eventos. Você disse sobre a questão da associação, a gente sabe que é muito burocrático, principalmente se tratando em termos de Brasil, até uma questão de sócios, enfim, dos benefícios, que é uma obrigação, mas eu queria que você falasse das próximas metas da Aspaic e os eventos aí para a cidade, o que vocês estão preparando. Então, nós montamos um plantão lá na sede para a gente poder orientar as pessoas, né? E tem muita informação que não chega através da própria medicina, do seu próprio médico, entendeu? Como, por exemplo, o consumo de carne vermelha. Está provado cientificamente que a carne vermelha tira a eficácia do medicamento, da levodopa que a gente toma, né? Então o médico não fala isso para a gente, né? Então a gente tem esse tipo de informação. Por exemplo, a prática de exercício é fundamental para que a pessoa tenha um pouco mais de qualidade de vida, consiga, vamos dizer, superar as limitações, né? E muita gente não faz nada. A maioria dos doentes de Parkinson ficam em casa reclusos, com depressão. E na verdade teria que sair e praticar exercício físico. Ok, interessante. A gente vai continuar com essa entrevista para falar um pouco mais sobre a Aspaic. Nós tivemos a participação do Paulo Roberto Simões. Obrigado, viu, Paulo, pela participação. Na sequência, a gente vai falar com o professor Marcos Montenegro para falar um pouco mais desse tema Parkinson aqui na Universidade Aberta. Intervalo é rapidinho. O frio está se aproximando e nós aqui da Uniara iniciamos a nossa campanha do agasalho. É importante que você colabore, porque há muitas famílias que necessitam desses agasalhos. Vamos aquecer essas famílias. O local de entrega é aqui na Uniara, na rua Carlos Gomes, no Central de Atendimentos. Colabore, gente, é muito importante essas doações. Transferência Uniara. O melhor corpo docente, mensalidades fixas e imbatíveis. Adaptação gratuita, descontos para pós-graduação. Pare, compare, mude. Vagas limitadas. Informações www.uniara.com.br ou 0800 556588.
As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. De volta com a Universidade Aberta aqui pela TV Uniara. Nós falamos no primeiro bloco com o Paulo Roberto Simões, presidente da ASPARC, Associação Parkinson Araraquara. E agora recebemos aqui em nossos estúdios o Marcos Montenegro, ele que é docente aqui da instituição, para falar um pouco mais da parceria da ASPARC aqui com a Uniara. Agradecendo também a sua participação. É um projeto muito importante, né, Montenegro, da ASPARC, de uma maneira geral, com a comunidade, com a sociedade. Como que é trazer para a Uniara, enfim, qual que vai ser o trabalho de vocês aqui? Obrigado pela oportunidade da gente estar conversando com vocês aí sobre esse tema tão importante, né? Mas a ideia foi justamente essa. A partir do momento que eu tomei conhecimento da existência da associação, através de alguns amigos, conheci o Paulo, a gente viu a dificuldade que o Paulo estava nesses 2 anos que a associação tem de tempo, mas ainda não era formalizada, ainda não tinha uma identidade visual, ainda ninguém conhecia as instalações da ASPARC, né? Então eu comecei a participar em conjunto com alguns amigos aí, e a gente criou uma logomarca, criou uma identidade, criou o Facebook, para começar a divulgar esses projetos. E dentro dessas parcerias a Uniara surgiu como uma grande aliada nossa aí, por 2 motivos. A gente tem no curso de medicina já um grupo de estudantes do 3º ano, de alunos do 3º ano, que fundaram a LANU, que é a Liga de Neurologia da Uniara. Então eles já têm um estudo inicial para a doença de Parkinson dentro das atividades do curso de medicina aí, e também nos procuraram para poder fazer uma troca de informações. A princípio a ideia era realmente assim, procurar os doentes da cidade, identificar quem são essas pessoas que normalmente estão num quadro depressivo, estão em casa, não aparecem, e a partir disso criar alternativas de trazer essas pessoas mais próximas da gente e gerar algum tipo de informação, de conhecimento. Aí surgiu essa ideia da Uniara entrar como parceira, envolvendo vários cursos na área de medicina, na área de bem-estar, então psicologia, nutrição, a própria medicina, fisioterapia, enfim. Nós estamos envolvendo agora vários cursos, tem um projeto para a gente começar a fazer os convênios para que o doente possa utilizar as estruturas dos cursos da Uniara. Tem uma proposta também da gente criar eventos em conjunto, desde palestras informativas, enfim. A ideia da associação era justamente ter um caráter informativo para poder orientar melhor os doentes aí. O Paulo e a associação tem um estudo aí, de acordo com dados também da Federação Nacional, que pelo número de habitantes que nós temos em Araraquara hoje, a gente deve ter por volta de 300 a 400 doentes de Parkinson, e a associação com o trabalho do Paulo em 2 anos conseguiu reunir 40 sócios. Assim, é um número ainda muito pequeno, perto da estimativa que a gente sabe que tem na cidade, aí na nossa região. E principalmente por esse quadro depressivo. Então a pessoa, quando ela fica sabendo da doença, até ela ter a certeza de que realmente é a doença, o tipo de tratamento que ela vai fazer, essa questão do medicamento adequado, até você chegar no equilíbrio de qual é o melhor medicamento para você, demora. Tem casos de 1, 2 anos da pessoa ficar tomando vários medicamentos, e ela não sente uma evolução, automaticamente o quadro depressivo vai aumentando. Então, assim, a nossa função hoje é tentar trazer essas pessoas mais próximas através desse calendário de eventos aí. Pois é um número que, se a gente foi levar em consideração uma cidade que tem pouco mais de 210, quase 220 mil habitantes, você falando que tem de 300 a 400 cidadãos aqui da cidade com a doença. E esse monitoramento consegue buscar essas pessoas. E um número baixo, né, se a gente for analisar, seria a falta de comunicação. Dá para explicar essa reclusão desse paciente? Ou às vezes muitas pessoas não querem se expor? Tem alguma ideia sobre isso? A gente tem alguns exemplos até para os amigos nossos da diretoria, os portadores da doença aí que a gente está mais próximos, né? Que assim, esse quadro inicial de quando você descobre a doença ou que você está investigando se é a doença, ele é demorado, porque são vários testes, assim, foi o que o Paulo falou, não tem um exame que você faz e comprova que você tem a doença. São testes na área neurológica, na área física, cada paciente começa com um tipo de sintoma,
né? Normalmente assim, enrijece o músculo, enrijece o andar, a gente fala que a marcha está mais lenta, a escrita, você começa a escrever de uma forma menor, a sua letra vai diminuindo, alguns casos a fala é prejudicada, alguns casos trava um lado do corpo, ou esquerdo ou direito, também não tem uma regra para qual lado vai travar primeiro. Então assim, como são quadros muito diferentes, o diagnóstico demora. Então a gente acha que assim, muitas vezes o paciente já está num quadro depressivo porque ele não sabe se ele tem, ou se é ou se não é o Parkinson, e quando ele descobre, você tem pouco acesso à informação. Não só na nossa região, como a nível nacional. Então, assim, cada um começa a pesquisar de uma forma na internet, um médico, estudos de Campinas, da Unicamp, Ribeirão tem um grupo de estudos também de uma outra frente de investigações aí. Então, assim, a gente estima que, assim, a pessoa, por falta de informação, ou por causa da família não estar presente, ou porque ele realmente não quer falar, ou porque ele sabe que é uma doença que não tem cura, mas diferente de outras doenças que não tem cura, o Parkinson tem soluções. Então, assim, a hora que você chega no ponto de equilíbrio, na hora que você sente que o medicamento faz efeito, assim, você sente uma melhoria no seu dia a dia, no seu bem-estar, e automaticamente você passa a ter uma vontade de fazer as coisas normais na vida. Então, assim, nosso trabalho é fundamental porque assim, a gente quer divulgar as informações de conhecimento, desde como o cara tem acesso ao medicamento gratuito, os tipos de diagnóstico que ele deve ter, assim, mas voltar a participar da sociedade como um todo é o passo inicial, porque ele sai desse quadro depressivo, ele conversa com outras pessoas que têm a doença, que tem outros quadros, então, assim, uma informação complementa a outra, às vezes o que um faz, o outro não faz, ele começa a fazer, começa a ter resultado, começa a sentir esse bem-estar voltar, assim, a integração na sociedade normal, na atividade dele. Então, você vê, o Paulo, em 12 anos de doença, hoje é um cara que é nadador profissional, voltou a tocar seus instrumentos, aprendeu a tocar instrumentos novos, então, assim, criou uma série de atividades que ele não tinha no início da doença, que foi o que ele foi sentindo que fazia bem para ele conviver com a doença. Então, a gente tem que conviver com ela da melhor forma possível, perto daquela normalidade que a gente tinha antes. Como que tem sido, Montenegro, a sua adaptação em relação a isso? Eu queria que você falasse também do apoio familiar, que com certeza é imprescindível nesse momento, né? Eu estou diagnosticado há 3 anos com a doença, eu estou com 53 anos, então assim que eu comecei a perceber alguma mudança de comportamento físico foi com 50 anos, que para mim também foi uma surpresa. Normalmente qualquer estudo de Parkinson mostra que a doença vem a partir dos 60 anos para frente, e a gente tem casos conhecidos, o Paulo pela participação dele em outras associações, em eventos aí pelo Brasil afora, e amigos que a gente conheceu durante esse período aí que estão descobrindo a doença mais cedo. Então, assim, para mim foi um choque inicial, porque assim, falar, por que tão cedo, por que comigo? E aí eu comecei a estudar o caso. Mas assim, eu levei 1 ano sendo investigado para comprovar que é um estágio que era a doença e que no estágio inicial. Então, assim, diferente de outros quadros que a gente sabe que a doença começa muito mais grave, muito mais acelerada, para mim, o que foi vantajoso foi que assim, o quadro inicial me tirou realmente aquela precaução de que em quanto tempo eu vou equilibrar meu medicamento, em quanto tempo eu vou me sentir melhor. Então, assim, mas bem ou mal, foi 1 ano de estudos. Então, assim, você fala assim, é 1 ano que a tua vida parou? Não parou porque eu não larguei as atividades profissionais, mas assim, eu deixei de fazer uma série de compromissos, de coisas pessoais, porque eu não sabia como é que eu estava visualmente me comportando. Então, isso era uma dúvida que eu tinha. E eu comecei a perceber e ter mais certeza de que eu podia ter a doença quando eu encontrava com pessoas que não me viam há muito tempo. Que a pessoa chegava para mim e falava assim, o que você tem que você está com a coluna travada, você está andando torto, você está andando parece um Robocop. Aí eu comecei a falar assim, coisas que eu pessoalmente não sentia. Eu sentia assim, a parte escrita foi o que mais me chamou a atenção. Tremor eu não tinha, continuo não tendo, é uma coisa que também é um outro sintoma iniciante. Então, assim, a parte escrita, até porque eu dou aula, escrevo muito e tal, foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu sempre escrevi em letra de forma, letras grandes e tal. Minha letra começou a ficar manuscrita, começou a ficar menor. E esse quadro que as pessoas me falavam. A partir disso eu comecei a estudar, foi através disso que eu conheci o Paulo. Falei, olha, pegando pela experiência própria de alguns amigos que a gente conversa aí no dia a dia, nós temos que divulgar isso. A função da associação como entidade, como trazer essas benfeitorias, o sócio, quando a gente conhece, ele participa dessas nossas reuniões, nós temos reuniões quinzenais, estamos fazendo esse encontro, o pessoal da medicina que já reuniu alguns amigos aí, portadores da doença, assim, nos encontros bem informais, tipo um café da tarde no sábado, com um salgadinho, um refrigerante, para bater papo. E apareceram assim, poucas pessoas, assim, 3 pessoas que vieram, tem parentes na família, tem amigos, e você vai disseminando essa informação. É daí que começou o meu trabalho na associação de montar o Facebook, montar essa divulgação. Agora a gente tem um calendário de eventos que está sendo montado desde festa junina, essas palestras, esse convênio com a Uniara, de uma série de coisas que vem pela frente aí. Então, assim, a ideia agora é divulgar
e trazer as pessoas mais próximas, porque às vezes a família quer trazer e o paciente não quer vir. Então, para não brigar com o paciente, que é um amigo, um filho, um irmão, um marido, né, um parente de primeiro grau ou amigo, a pessoa acaba deixando a pessoa ficar em casa. E ficar em casa só vai piorar o quadro depressivo da doença, e a doença se acelera e o tempo de estágio pode acelerar o falecimento, aí uma outra gravidade, né? Expandir essa comunicação é sempre bom. Montenegro, infelizmente o nosso tempo é curto aqui, nós poderíamos aqui ficar falando há muito tempo sobre isso, e já deixo o convite tanto para o Paulo quanto para você também, retornar aqui para falar um pouco mais do trabalho da Asparc. Agradecendo mais uma vez a sua participação, queria que você deixasse um contato eletrônico para quem quiser conhecer, site, Facebook. Buscar no Facebook por Asparc, que é ASPARK, de Associação Parkinson Araraquara. Se digitar o Asparc na busca, automaticamente já entra na nossa página. A página tem lá divulgação de artigos, de temas específicos, tem o nosso calendário de eventos, e é uma forma de você trocar informações e nos procurar. O endereço que o Paulo deu no início da entrevista é a nossa sede, o nosso contato. É através dele que a gente está começando a tentar angariar mais pessoas, e agradecer vocês pelo espaço. Assim, nós temos vários temas para falar sobre medicamentos, sobre utilidade pública, como a pessoa consegue tirar uma carta de motorista para pegar o carro especial. Enfim, tema não falta para a gente voltar, e a hora que vocês quiserem nos convidar, nós estamos à disposição. A gente que agradece, nós recebemos o Paulo Roberto Simões, presidente da Associação Parkinson Araraquara, e juntamente com o Marcos Montenegro para falar da parceria com a Uniara e das atividades da associação também. A gente fica por aqui, nos encontramos na programação da TV Uniara.